Olá, queridos, graça e paz, é um prazer estar com você novamente e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a doutrina da salvação. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa doutrina que amarra todas as outras doutrinas da teologia sistemática. A história da salvação e o fato, essa obra tão grandiosa que nos alcançou por meio do sacrifício de Jesus e é tratada de forma clara e objetiva pelos teólogos sistemáticos. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. É claro que existem inúmeras dúvidas e inúmeros debates acerca do assunto. Por exemplo, o célebre debate sobre se o crente perde ou não a salvação. E aí, sistematicamente falando, nós tratamos isso na segurança da salvação. Sobre a própria questão da predestinação, da não predestinação, como que nós compreendemos isso, qual é o efeito dessa salvação, tem as questões das doutrinas que envolvem o contexto de salvação. Alguns acreditam que o crente perde a salvação, outros defendem de alguma forma bem mais absoluta que Deus escolheu alguns para ser salvo e outros para a condenação. Outros já vai defender aquilo que nós chamamos de universalismo, que é quando se acredita que a obra do Calvário operou de forma tão perfeita e completa que salvou a todos os homens. Então nós olhamos para essa doutrina sistemática e da salvação para, de algum jeito, compreender esse processo, essa obra e essa ação. Eu queria inicialmente dizer uma coisa para você, que eu acredito piamente olhando para a Bíblia Sagrada. A salvação é diretamente uma ação divina. Ela é um ato de Deus. A salvação não é algo que nasce no coração do homem e muito menos tem interferência divina. Ou melhor, humana. Não importa a maneira como você vê, que tipo de concepção teológica ou doutrinária que você tem acerca do assunto, mas uma coisa nós temos que concordar. Nós, quando falamos de salvação, estamos tratando diretamente de uma ação de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo usa ali na sua escrita aos Efésios algumas expressões interessantes. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer, inclusive, que Paulo está tratando justamente disso. Ele está mexendo com os judeus, porque acreditavam que os rudimentos e os cumprimentos da religião eram suficientes para salvar. Paulo também está mexendo com os gentios, com os gregos especificamente, que entendiam que a iluminação, que então era a salvação do homem, se dava pelo elevo do intelecto. Paulo encerra o assunto da salvação ao dizer que nem de um lado nem do outro, não vem do homem, não vem de nós. Então eu queria inicialmente, nesse primeiro vídeo, dizer isso. A salvação não vem de nós. A salvação é um ato de Deus. É um ato de amor, como está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, na conversa que ele tem com Nicodemos, ele vai dizer que Deus amou o mundo e por isso entregou o seu único filho. É registrada com clareza que o homem, em hipótese alguma, poderia planejar, poderia de algum jeito executar algo tão grandioso quanto a obra da salvação executada e realizada na pessoa de Jesus ali no Calvário e na sua ressurreição. Então, independente da sua linha teológica, eu queria fincar isso aqui. É uma ação de Deus, é algo que vem dele. E ele exclusivamente no seu infinito amor e na sua rica misericórdia e na sua grandiosíssima graça decidiu nos salvar. Decidiu nos salvar para que possamos novamente estarmos com ele. É mais ou menos aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5,17, quando ele vai expressar que Deus em Cristo se reconciliou o mundo consigo. O próprio
Deus, entendendo que o homem não poderia resolver esse problema da inimizade gerado no Éden pelo pecado, Ele mesmo, por meio do seu Santo Filho, operou a obra da reconciliação. Então, nesse primeiro momento, eu queria já saudá-los e introduzir o nosso assunto, deixando claro que essa ação, que essa atuação e que esse planejamento chamado salvação é uma ação exclusiva de Deus. Fique na paz e até o próximo vídeo.